Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live 117. Essa live especial que eu vou falar para você aí. Quando você, além da perturbação de sossego, o que você mais pode estar passando com o seu vizinho barulhento e talvez nem saiba, e isso pode te ajudar bastante. Olha, pessoal, essa live não vai ficar gravada, tá? Essa aqui eu vou subir ela lá para o Silencio Barulhento Sem Advogado, para deixar disponibilizado para os alunos assistir e rever quantas vezes eles quiserem, tá? Gente, aí você já tem algumas pessoas que já entraram aqui com comentários, já estamos com várias pessoas aqui ao vivo. Essa live está sendo transmitida no YouTube nosso, no nosso canal do Facebook e também na página, o grupo lá, Movimento Nacional contra a Perturbação de Sossego, que vai mudar de nome, vai passar para Movimento Paz e Sossego. Mas, por enquanto, está lá, Movimento Nacional contra a Perturbação de Sossego. Vamos ver os comentários do pessoal aqui antes da gente começar. Sagalesta dizendo, sim, o barulhento perdeu o réu primário e pagou multa. Foi pouco? Claro, mas foi suficiente. Não foi pouco. Não tem multa boa não, tá, ô Sagaleza? Sagaleza, diversos outros casos resolvemos na fase de conciliação. Olha aí. Processe, pessoal. Só assim a vítima deixará de perceber os deboches pilantrais que os barulhentos amam, graças à impunidade quase absoluta. Isso aí, valeu, Sagaleza. Humberto, boa noite. Humberto, boa noite. Tomás, Isaías está dando boa noite aqui também. Diego Borges, boa noite, doutor. Seu conterrâneo aqui. Estou morando atrás da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Esse sábado teve uma festa que durou o dia todo, sem contar o pessoal da bateria que ensaia todos os dias à noite. O que fazer? Ô, Diego, se eles estiverem ensaiando dentro do campus da UFO, dá um pouquinho de trabalho para resolver, que você vai ter que fazer denúncia lá no camp, lá na reitoria, vai ter que fazer denúncia na Polícia Federal, porque lá é campus federal, privativo da Polícia Federal. Mas se for fora, você pode chamar a polícia para resolver isso aí, tá? Sempre chamar a polícia quando tiver esses ensaios aí. Festa tem que chamar a polícia também. Fazer o TCO contra o responsável da festa, pedir para a polícia parar com a perturbação do sossego para você poder resolver, tá? E se houver festas constantes, você tendo essa constatação de que está tendo essas festas, grave isso em vídeo para entrar com o processo com o pessoal dessas está fazendo essas festas aí, tá? Boa noite, Josivander. Boa noite, Diego Santos. Boa noite, Conceição. Sejam todos bem-vindos. É isso aí, valeu, querida. Nanda Lima, boa noite. Glaucia Fernandes, boa noite. E temos aqui também o Luiz Fernandes dizendo, descobri que a vizinha alugou a casa com subaluguel, aquela sublocação. Ela tem dificuldade de alugar com o nome dela. Quem deu o nome pode ser processado? Olha, a pessoa que está alugando, fazendo a locação, existe uma responsabilidade, sim, tá? O processo pode ser na área civil. Criminal não tem não, tá, ô Luiz? A responsabilidade criminal é somente de quem cria a perturbação, de que faz a perturbação de sossego, tá bom? Rosana Martins, boa noite, doutor Renato. Gente, é isso aí. Boa noite aqui também, Antônio. Vamos lá, vamos começar a nossa live aqui. Deixa eu posicionar aqui as coisas aqui para a gente já começar. O que acontece? A maioria de vocês aqui já sabe que a perturbação de sossego ela é aquela contravenção penal do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que fala lá que perturbar alguém, sossegar alheios com gritaria, algazarra, exercendo algum trabalho incômodo ou barulhento, abusando de instrumentos sonoros, de instrumentos musicais, sinais acústicos, impedindo o barulho de um animal de que tem guarda, que dá uma prisão simples de 15 dias a 3 meses. Isso é o que a maioria sabe, isso é o que é mais divulgado aqui na internet, que as pessoas acabam achando que é somente isso daí. Mas não é. É por isso que eu fiz essa live especialmente para vocês, para mostrar que o seu vizinho barulhento, eventualmente, pode estar cometendo outros crimes. É importante que você saiba disso, é importante que você tenha essa noção, porque às vezes, quando ele comete outro crime, você pode até resolver a perturbação do sossego com base no outro crime. Não que não resolva com a perturbação do sossego, mas você entende que você começa a ter uma pressão maior em cima dele, uma condição mais complicada dele em relação a você?
E isso muda todo o jogo. Eu vou expor aqui 1 a 1. Não, assim, não é uma lista restritiva que acaba. É só isso aí, Renato. Ele não pode cometer outros crimes? Pode. Mas eu vou colocar aqui os principais que eu tenho acompanhado aqui nos atendimentos, nos comentários, tudo. E que me veio à cabeça foi lembrando de tudo, que ó, um falou isso, outro falou aquilo, e tal, eu acabei separando aqui os principais crimes que os barulhentos cometem e que pode, como é que fala? Não que seja bom ele estar cometendo, mas isso agrava a situação dele perante a justiça, e isso pode ajudar, sim, a resolver a perturbação do sossego. Vamos lá, o primeiro crime, ameaça. Ameaça. Quando o vizinho te ameaça, está previsto aí no artigo 147 do Código Penal, que está aí na tela para vocês verem. Quando o vizinho seu, você vai reclamar da perturbação do sossego, leva o celular para filmar, tá? Ele te ameaça falando, olha, se você continuar te reclamando, eu vou te matar, eu vou te pegar na rua, eu vou torcer seu pescoço, eu vou quebrar tua perna, enfim. A ameaça tá na tela, eu não vou ficar lendo para vocês aqui para não ficar perdendo tanto tempo, mas a ameaça ela tem uma característica importante. Não é qualquer coisa que a pessoa fala que é uma ameaça. A ameaça tem que ser uma coisa que seja real. Por exemplo, quando é que não é real? Ah, se você continuar me chamando a polícia para perturbação do sossego, eu vou te pagar uma passagem de ida só lá para o Japão. É lógico que isso é uma piada, que isso é uma coisa jocosa, quer se livrar de você, mas não vai te matar. E óbvio que você não é obrigado a entrar no avião para ir lá para o Japão. Vocês entenderam? Então tem que ser uma coisa que realmente cause medo. Tem que ser uma coisa razoável. Então, se o vizinho falou que vai causar algum mal em você e você ficou com medo, isso sim é uma ameaça, você pode chamar a polícia e tem que ser mediante representação, tá? Chama a polícia, faz boletim de ocorrência, depois vai na delegacia e fala, eu quero fazer uma representação criminal com base naquela ameaça. Ou fala até mesmo ali perante a viatura policial que foi no teu local e consta a ameaça, porque se ele te ameaçou de verdade, a polícia já vai falar para ele, olha, já estamos fazendo aqui o boletim de ocorrência de ameaça, você vai responder processo por ameaça, se acontecer qualquer coisa com ele, você é o primeiro suspeito, você é a primeira pessoa que vai sofrer as consequências disso daí. Segundo crime, o crime de perseguição. Gente, antigamente o crime aí do artigo 65 lá do Código Penal, que foi revogado e entrou esse aí do artigo 147 A do Código Penal. Que é perseguir a pessoa de qualquer forma, não precisa ser presencialmente, a pessoa pode estar na casa dela de longe, perseguindo com filmagens, perseguindo em rede social, manifestando de alguma forma que tira a liberdade da pessoa, sabe? Tira a privacidade, intimidade, e isso tem que acontecer de forma reiterada, não é só uma vez, sabe? Às vezes a pessoa vai uma vez, faz isso, não, tem que ser de forma reiterada, aí você pode sim fazer a denúncia aí de perseguição, dá 6 meses até 2 anos de cadeia, até multa, se for contra criança, adolescente ou idoso, ou foi contra a mulher em razão da fragilidade do sexo, tá? A pena aumentada pela metade, ou seja, se ia ser ficar 2 anos, ele vai ficar 3 anos preso, tá? Se utilizar mais de 2 pessoas também, usando emprego de arma, também aumenta a pena. E se acontecer violência, é mais outro crime, né? Foge da questão da perseguição que está acontecendo aí, e é importante que você faça a representação, tá? A representação na delegacia para dar o início no processo criminal. Só fazer o boletim de ocorrência, tanto na ameaça quanto na perseguição, não resolve. Tem que ter uma representação, você ir lá na delegacia e falar, eu quero fazer uma representação, que é o que está aqui embaixo, lá embaixo, parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Esse é o crime da perseguição e muita gente acaba caindo nisso aí. É importante que vocês não caiam, que fiquem espertos em relação a isso daí, tá? Outra coisa, acontece menos, mas eu já soube, pelo menos em matéria de imprensa, essas coisas, que pode acontecer
é o crime aí da lesão corporal, gente. O que é lesão corporal? É a pessoa te bater, te dar um murro, te cortar, enfim, qualquer coisa que o teu vizinho fizer em relação a você, que seja uma agressão física, que gere algum problema em você, uma luxação, uma escoriação, uma queimadura, enfim, qualquer coisa que te cause um mal físico, enquadra aí no crime do artigo 129 do Código Penal, de 3 meses até 1 ano de detenção, tá? E é admitido pelos tribunais aí, quando vão julgar, aquela tentativa, tá? Ou seja, a pessoa pegou uma pedra e jogou em você, mas não acertou. Ela quis tentar te acertar. Isso é uma tentativa de lesão corporal. Se tentou com uma arma, aí é uma tentativa de homicídio, tá? Aí é diferente, tá? Mas é importante que vocês fiquem atentos com isso aí para denunciar, chamar a polícia e fazer essa pessoa responder criminalmente, que dá de 3 meses a 1 ano de cadeia. Outro crime que pode acontecer também, quando sofre perturbação do sossego, que tem acontecido aí, aí eu vou colocar uma sequência de 3 crimes aqui, que é a calúnia, difamação e injúria, e vamos falar de cada um deles aqui, tá? Que são crimes contra a honra da pessoa, ofende a pessoa, acaba com, de certa forma, tira o abalo, um abalo psicológico em cima da pessoa. O primeiro deles, é o que está aí na tela, é o crime de calúnia. O que é calúnia, gente? Calúnia. É importante que vocês prestem atenção nisso, porque muita pessoa confunde calúnia com injúria, com difamação, e isso é muito importante, tá? Calúnia é quando a pessoa fala que você cometeu um crime, tá? Ela fala e ela tem que falar isso aí para outras pessoas, falar só para você, entre você e ninguém mais percebeu que aconteceu isso aí, não é calúnia, tá? A pessoa tem que falar de forma que ela tem que expor para outras pessoas, começar a falar na rua que você, o Renato cometeu tal crime, o Renato tal. Agora, tem que ser uma coisa objetiva. Não é só, por exemplo, falar, o Renato é ladrão. Isso não é calúnia, isso é injúria, tá? Porque não está falando especificamente. A calúnia tem que falar assim, olha, o Renato, ele roubou a casa do vizinho, ele entrou lá, eu vi ele pulando o muro, e ele roubou a casa do vizinho. E isso, sendo mentira, isso é um crime de calúnia, tá? Logicamente, cabe retratação, além da condenação que a pessoa tem, danos morais, tudo, cabe retratação e tem um processo criminal aí, tá? Outro crime que é o crime da difamação, que está no artigo 139 do Código Penal, tá? O crime da difamação, gente, ele é quando ele expõe a vítima a uma situação que ofende a pessoa, tá? Por exemplo, o teu vizinho começa a falar, o fulano trabalha bêbado, trabalha embriagado. A fulana, ela tem relações sexuais com o padeiro. Eu sei que ela está tendo relações, ela é casada, ela tem relações sexuais com o padeiro. Não importa se aquilo é verdade, não importa se é mentira, já existe aí o crime de difamação, e esse crime ele é até interessante, ele me lembra muito do Pablo Marçal, porque isso é para cada um cuidar da sua própria vida. Se você sabe que se a sua vizinha tem relacionamento extraconjugal com o padeiro, é problema dela. Se você sabe que o seu vizinho fez alguma coisa de errado, você não tem como provar, cala a tua boca. Não fica falando nada dos outros, não, porque você pode enquadrar no crime de difamação. E tem muito vizinho barulhento que começa a entrar nessa onda aí, e ele tem que responder pelo crime aí de difamação, que vai de 3 meses a 1 ano, além de multa, tá? Então, aqui eu estou tentando acelerar para depois já tirando as dúvidas de vocês. Outro crime que tem, gente, é o crime da injúria, tá? Tá aí o artigo 140 do Código Penal. Quando a pessoa ela usa alguma expressão que ofende a pessoa, xingando ela, que torna ela uma pessoa ruim, que torna uma pessoa que não seja bem vista na sociedade, sabe? Isso é o crime de injúria,
de pessoa chamada de burra, de idiota, besta, você é um imbecil, você é um... Enfim, tem que ofender a dignidade da pessoa, tá? Isso é o crime de injúria, tá? Se houve provocação, se você provocou seu vizinho, já não tem a pena. Então, fica muito atento disso aí, se houve alguma coisa assim, tá? Enfim, esse aí chega a dar 3 meses a 1 ano de multa, além, se tiver violência, tem a questão da pena de violência, tá? E se tiver alguma coisa referente à religião ou à condição da pessoa idosa ou com deficiência, ofender a pessoa porque ela é de certa idade ou de que ela tem uma deficiência, também tem outra penalidade aí, tá? Dá uma questão aí de aumentar a pena, que ela vai de 1 ano a 3, 1 a 3 anos. A injúria normal vai de 1 a 6 meses, e quando tem religião, refere-se à religião, refere-se à condição da pessoa idosa ou com deficiência, vai de 1 a 3 anos, e todos têm multa. Esses são os crimes contra a honra, e tem mais um também, tá? Que é o crime da denunciação caluniosa, tá? Caluniosa. O que é essa denunciação caluniosa? Tá na tela aí, vocês podem depois rever aí, mas a diferença da calúnia, que é falar que a pessoa cometeu um crime específico, a denunciação caluniosa é ir lá na delegacia, ir na polícia para fazer uma denúncia escancarada de que a pessoa cometeu um crime, e ela sabendo que ela não cometeu. Ela vai sair para algum órgão estatal, algum órgão policial, alguma coisa do Ministério Público, mesmo sabendo, a pessoa tem que saber que ela está fazendo isso de má fé, tá? O simples fato de você denunciar uma pessoa que está cometendo um crime é uma obrigação sua como cidadão. Mas caso você saiba que a pessoa está cometendo, não cometeu esse crime, mesmo assim você vai lá e faz essa denúncia, aí sim tem uma denunciação caluniosa, tá? Outro crime que é o crime de dano. Teu vizinho barulhento, depois que você faz a denunciação, ele resolve tacar pedra no seu vidro, resolve amassar o seu portão, e isso é o crime de dano. Tá aqui no artigo 163 do Código Penal. O que é o crime de dano? Ele tentar destruir alguma coisa de forma total, de forma ou não total, de forma parcial, inutilizando ou não a coisa, mas de forma que cria alguma deterioração naquilo lá, é um crime de dano, e admite-se sim, nesse caso, até tentar. Ele tentou, mas as pessoas não deixaram ele ir lá quebrar o teu portão, e já configura o crime de tentativa do crime de dano, e a pena é de 1 a 6 meses ou até multa, tá? Outra coisa que é para quem sofre com problema de animais. Deixa eu só tomar uma água aqui para a gente entrar nesse assunto. Quando tem problemas aí com animais, gente, cachorro, gato, galinha, enfim, que está gerando perturbação do sossego, você percebe que está havendo aí maus tratos em relação a esses animais, tem o crime aqui do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, e você pode denunciar o seu vizinho. Obviamente, além da perturbação do sossego, você pode denunciar ele por maus tratos ou abuso em relação a animais domésticos ou animais silvestres, a depender do animal que estiver lá. Gato e cachorro é animal doméstico, tá, gente? E preste atenção no parágrafo 1º A, que está aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, do artigo 32, que fala assim: quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritivas nesse artigo será de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. A pessoa perde os animais. Mas, assim, não é qualquer coisa que dá esses maus tratos, não é qualquer coisa que dá esse abuso, mas deixar o animal passar fome, deixar o animal adoecido, jogado, às traças nos ambientes, dá, sim, crime de maus tratos pela lei de crimes ambientais, tá? Gente, esses daqui são os principais, e é muito importante que você fique atento em relação
isso que eu passei aqui, essa aula não vai ficar gravada. Amanhã cedo eu tiro ela, então quem quiser ainda assistir, rever hoje quais são, anotar tudo isso aí, fica à vontade. Hoje não vai ficar, amanhã cedo eu tô tirando a aula, porque eu vou levá-la lá para o silencio barulhento sem advogado, tá bom? Mas qualquer outro crime, você às vezes é até bom consultar um advogado. Ó, meu vizinho, além da perturbação do sossego, ele está fazendo isso. Pode ser vários, gente. Código Penal tem vários e vários crimes. Por exemplo, você sabe que o teu vizinho é criminoso e consegue provar que ele trafica entorpecentes, drogas, que ele é traficante, você tem que denunciar, porque isso pode sim ajudar você a resolver essa questão da perturbação de sossego, tá? É muito importante que vocês façam essa denúncia daí, tá bom? Gente, é isso aí. Vamos aqui agora, então, ver os comentários de vocês. Vamos lá aqui, bastante comentários. Alguns eu já passei por aqui. Vamos lá até onde que eu fui aqui. Aqui, ok, o Lucas Ferreira de Brito está dizendo: doutor Renato, o meu vizinho, que é uma clínica de reabilitação, já fiz tudo, vai para o processo criminal. Mas aí descobrimos que tem outros processos, aliás, 18 páginas. Como posso usar isso? Pode usar de forma em seu favor. Se ele tem outros processos, se ele está respondendo outros processos criminais, significa que ele de certa forma, é uma pessoa reincidente, é uma pessoa que já causa, é uma pessoa que não pode ter uma convivência saudável na sociedade, e isso ajuda sim você. Você tem que juntar cópias, tá? Daquilo que você tem, que comprova que o teu vizinho é uma pessoa perigosa, tá? O Luiz Fernando está dizendo aqui, obrigado. Imagina, Luiz, estamos aqui para isso. André, boa noite, Renato e a todos da live. Rosano, já fiz isso, eles saíram e só depois que eles foram embora. É isso aí. Ela está dizendo aqui que a PM só saiu depois que eles saíram. Sagalês está dizendo, é isso daí. O Lucas, doutor Renato, o vizinho me ameaçou de processo e fala que eu que faço barulho pode usar isso. E fala que eu que faço barulho pode usar isso na audiência de perturbação. Ô, Lucas, é muito comum, tá? O vizinho te ameaçar. É muito comum ele tentar reverter o jogo, principalmente se ele tiver acompanhado de advogado. Mas você tem que saber, você tem sua consciência, você está ou não produzindo perturbação do sossego. Se você não estiver, é muito importante que quando a gente sofre perturbação do sossego, a gente não seja o barulhento para não dar problema, para não gerar problema para outras pessoas, tá? Então, é importante que você tenha consciência. O vizinho te ameaçar de processo não é crime de ameaça, tá? É apenas uma espécie de uma notificação. Estou notificando que vou te processar também. É um direito dele, mas é um direito dele perder o processo também, tá? William, boa noite a todos. A Rosana está dizendo aqui, não tenho medo, mas brigo sozinha, todos os vizinhos com medo, mas continuo sozinha. É isso aí, Rosana, continue sua luta. Eu sei que às vezes ela é muito inglória, principalmente no começo. A gente tem uma percepção no começo de lidar com a perturbação do sossego, lógico, com algumas exceções, de que parece que não está acontecendo nada. O vizinho começa até a produzir mais barulho, aí que ele começa a provocar. Isso acontece em vários locais e eu vejo que isso é uma coisa até normal. Mas é importante, Rosana e todo mundo está acompanhando a gente aqui na live, que vocês insistam, reiterem, não meçam esforços para resolver o problema, que é para garantir a saúde de vocês, para garantir a dignidade e para garantir que você, enquanto cidadão, tenha respeito, que você tenha uma vida realmente com seus direitos. E todo mundo tem que cumprir com seus deveres. Seja você, seja o seu vizinho, tem que cumprir com os seus deveres, tá? Carol Vasconcelos, quanto tempo, Carol? Boa noite, Carol. Que legal ter você aqui. Vamos lá, Rosana está dizendo aqui. Então, não adianta eu fazer nada, porque eu já estou sozinho, por isso que eu chamo os PMs e fazer raia que só todos com medo. É isso aí, Rosana. Tem que partir para cima. Obrigado pelo seu depoimento aí, tá?
O Lucas está dizendo aqui, doutor Renato, e quando o vizinho, que é um crime ameaça do processo, eu acho que você já fez essa pergunta, né? Está repetida, mas tudo bem, já respondi. Carol Vasconcelos, eu consegui que o Ministério Público denunciasse meu vizinho por perseguição. Que legal, Carol. Tivemos audiência dia 21, consegui medida protetiva e cautelar. Gente, a Carol, eu vou testemunhar aqui para vocês. A Carol é uma guerreira, passa por um problema sério de perturbação do sossego de um vizinho que implica demasiadamente com ela. A gente já teve um atendimento online com ela aqui. Mas eu quero dizer para você que a Carol tem sido uma pessoa que está na luta. A gente precisava de ter mais Carol Vasconcelos pelo Brasil, mais pessoas que estão para ajudar os outros. Às vezes que ela ajuda muitas pessoas em redes sociais, ela está movimentando isso lá em São Paulo, é uma pessoa proativa e é isso que precisa. A gente precisa ter mais pessoas iguais a Carol, iguais o Adriano, iguais a doutora Thaís Balatori. Enfim, precisamos ter mais pessoas que ajudem a resolver, a lutar para mudar esse status quo da perturbação do sossego. E é muito importante que você, quando vai lutar aí contra a perturbação do sossego, não desista. Insista para que você consiga resolver o seu problema. Porque é só persistindo, é só lutando que você vai conseguir, tá? É isso aí, Carol. Parabéns e torço para que você consiga resolver o quanto antes o seu problema. E você está vendo que isso aí que você fez já vai gerar um efeito. Já gera alguma coisa. É importante que a gente, às vezes, talvez não resolva na perturbação do sossego, mas nos outros crimes, igual eu citei. Aqui, você pode gerar uma consequência criminal, uma consequência civil que o seu vizinho barulhento está te causando, e isso vai resolver o seu problema aí de perturbação de sossego, tá? Não resolve de um jeito, mas resolve de outro. E tem várias estratégias que você não pode abrir mão para resolver o teu problema de perturbação de sossego, tá? Jander, boa noite. Doutor Renato, boa noite, Jander. Jander lá de Goiânia, né? Goiânia ou parecido de Goiânia? Tá sempre aí o Jander. Vamos lá molhar a palavra aqui, tomando uma aguinha. Rosana, todos os idosos já foram intimados, por isso todos com medo e ninguém fala nada. É difícil, gente. Às vezes a gente precisa ser o porta-voz dessas pessoas, tá? A gente tem que ser. As pessoas têm medo, mas você não pode ter, você tem que fazer aquilo que tem que ser feito para resolver essa questão aí da perturbação do seu. Se alguém tem medo, você não tem, você age, que resolva o problema deles, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar todo mundo calado, amedrontado e não resolver o problema aí da perturbação do sossego, tá? A Adriana, boa noite, pessoal. Boa noite, Adriana. A Daniele também, boa noite a todos. A Rosana está dizendo aqui, mas eu sou chata, chama PM, não quero saber se já fui na frente da PM jurada de morte. Se você for jurado de morte na frente da PM, você devia já ter feito o boletim de ocorrência de ameaça e ter feito a representação criminal como testemunha o policial, tá? Você já devia ter colocado isso aí como ameaça. É um crime de ameaça. Porque se a pessoa fala que vai matar você, configura claramente o crime de ameaça que você se sentiu ali ameaçado e com medo de morrer, tá? A Adriana está dizendo, aconteceu comigo, estragaram com o meu portão por retaliação. Adriana, isso é o crime de dano. É o crime de dano. Você tinha que ter feito a denúncia aí desse crime para poder gerar consequências criminais para essa pessoa. Gente, eu sei que às vezes, quando a pessoa está passando aí pela perturbação do sossego, existe uma tensão inicial que ela é terrível. Ela é terrível. Muitos relatos, muitas situações de pessoas que passam por isso. Inicialmente, a gente chega assim, vamos pegar assim, num gráfico, tá aqui a situação, o nível de estresse nosso. A gente faz a denúncia, o nível de estresse sobe. Sobe, mas depois ele normaliza, continua ruim. Chega um momento que o teu vizinho começa a entender que o que ele tá fazendo não vai ser bom para ele, ele começa a reduzir.
Entre os relatos que a gente tem aqui de várias pessoas, barulho parou, barulho diminuiu bastante, barulho está parando mais cedo. Isso tem vários, gente. Vários, vários e vários. É por isso que é muito importante que vocês não desistam, não esmoreçam, continuem a lutar para resolver essa perturbação de sossego de vocês, tá? Ananda Lima, após o reboliço na vida do vizinho, apareceu uma garrafa quebrada na minha garagem. Não pode mais fazer barulho. Isso aí não esquenta com essas coisas pequenas, não. Isso é coisa de criança, tá? Criança infantil que joga as coisas para quebrar. Menina da segunda, primeira série para baixo. Carol tá dizendo aqui, omissão é a pior coisa do mundo, gera impunidade sem fim. Exatamente, Carol. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, nós somos cidadãos. Nós temos direitos. E a pior coisa que a gente faz é não buscar os nossos direitos, é não exercer os nossos direitos. Igual eu falei para vocês aqui, quando o seu vizinho barulhento, ele, além da perturbação do sossego, ele te ameaça, ele te persegue, ele te difamação, calúnia, injúria, denunciação caluniosa, crime de dano, crime de lesão corporal, ou às vezes até o crime de maus tratos, você tem que utilizar esse seu favor para penalizar o seu vizinho, tá? Renato, mas isso que maldade, que não é maldade, o seu vizinho está cometendo um crime. E sua obrigação, enquanto cidadão, é de denunciar ele pelo crime que ele está cometendo, além, obviamente, da perturbação do sossego, porque isso vai te ajudar, sim, a resolver o teu barulho. E, como a Carol está dizendo aí, não podemos gerar essa impunidade. Temos que mostrar para as pessoas que cometeu a contravenção penal, cometeu um crime, elas têm que ser responsáveis por isso, tá? Rosane, enquanto tem um adestrador com cão e ele fogo, bomba e eles latem a noite inteira, o que fazer? É um adestrador de Rottweilers. Olha, primeiro, obviamente, a perturbação do sossego, tá? Do artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, e se isso aí for se enquadrar na questão aí da... Estou com o nariz entupido aqui. Na questão dos maus tratos, se houvesse maus tratos com os animais, você tem que fazer denúncia. Filme isso aí, mostrar que está usando fogo, bomba, é sim maus tratos. Tinha uma denúncia isso aí no Ministério Público, a Polícia Ambiental, por causa do crime do artigo 32 lá da Lei dos Crimes Ambientais, tá? O Jacir está dizendo aqui, Rosana, você não é a única aqui, eu também passo por isso. Vivo na minha, reclamo meus direitos e não intrometo nas coisas erradas de ninguém. Chamo mesmo. Aqui fica tudo com medo. Os baba-ovo ficam tudo contra mim. Eu não dou o braço a torcer para som alto. Escuto som baixinho, agora ter que aturar som dos outros, eu não admito. É isso aí, ô Jacílio. Tem mesmo, tem que tomar as medidas. Não é uma questão de ser chato, não é uma questão de se sentir, sou careta, eu sou incomodado, que se retire, não. É uma questão de exercer o seu direito de cidadão. É isso que você tem que exercer. O seu direito de cidadão, tá? William, doutor Renato, posso instalar janelas acústicas na minha casa e pedir o ressarcimento ao meu vizinho barulhento na justiça? Ô William, isso aqui eu já vi várias decisões a respeito disso. Necessariamente, depois de você ter feito várias denúncias, comprovou que notificou o teu vizinho, ele continua com a perturbação do sossego, tem juiz que entende que a instalação do isolamento acústico, para você evitar ter esse problema aí, pode sim gerar uma indenização. Outros entendem que você fez isso porque você quis para sua própria isolamento acústico, e o caminho certo era tomar as providências legais. Então, eu não vou te dar uma resposta certeza aqui, porque eu já vi as duas decisões a respeito disso, tá? Deixa eu só voltar aqui. Mas, de qualquer forma, se você tem condição de instalar a janela acústica, instala, tá? É um sossego, é um sossego. Aqui no condomínio que eu moro, fechou a janela, não vou falar que isola totalmente, não. Mas fechou a janela, eu praticamente escuto
Talvez se for latido de cachorro, eu escuto, mas carro já não escuto, gente conversando não escuto, sono não escuto. Praticamente é um silêncio total. Graças a Deus. Eu nem sabia quando eu mudei para cá que tinha esse isolamento todo. Muito bom. Nanda Lima, após o reboliço na vida do vizinho, apareceu uma garrafa quebrada. Tá. Pior que as câmeras não pegou. Você falou, né, Nanda? Não pode mais fazer barulho. É isso aí, Nanda. Uma pena que as câmeras não pegaram, né? Maria Terezinha Patita dizendo aqui, doutor, a vizinha de cima do apartamento mora na cobertura sozinha. Ela não anda, ela trota, ela corre pela cobertura de dia e de noite. Já pedi para ela parar, já foi multada, mas ela não para, tá? Ô, Terezinha, vou chamar Terezinha, porque normalmente as pessoas chamam Maria Terezinha de Terezinha. Seguinte, já tem as multas do condomínio, faz vídeos disso aí, pega testemunhas igual o próprio síndico que já multou essa condômina, você vai entrar com um processo civil contra ela pela perturbação do sossego, porque ela já tomou as multas, você já notificou ela. Eu até faria até boletim de ocorrência. O TCO praticamente não vai dar certo, não mexe com o TCO, não vai resolver, mas entra com o processo civil para você, com pelo menos 2, 3 boletins de ocorrência, com os vídeos comprovando, testemunhos, declaração de vizinhos, deixando bem claro que tem essa perturbação de sossego, você vai conseguir, sim, resolver essa questão dessa vizinha da cobertura, tá? Antônio Batista dos Santos, ele está dizendo aqui, eu fiz denúncia ao MP, o MP arquivou por eu ter feito um TCO. É isso mesmo? Eu preciso ver se o motivo é esse mesmo. Necessariamente, se é a mesma coisa, a denúncia e o TCO, aí realmente não dá para ter duas coisas iguais, tá? Se for igual, pode ter tido arquivamento, mas espero que pelo menos o TCO não tenha sido arquivado, tá? Cristiane Mota, doutor Renato, estou com um problema sério aqui. Estou no meio de 2 bares que alugam o espaço e promovem o baile funk. Consigo fazer uma comunicação judicial em conjunto com meus vizinhos? Consegue? Consegue? Não deve fazer. Deve fazer sim, tá? Faz provas, vídeos, abaixo assinado, notificação, boletim de ocorrência, TCO contra os 2 proprietários para você resolver isso daí, tá? Oi, comadre. Oi, boa noite a todos. Carol está dizendo, doutor Renato, não sei o que vou fazer se o juiz não aceitar a denúncia do MP. Na audiência, o vizinho arrumou testemunhas para mentir sobre mim. Um verdadeiro pesadelo. Continuo na luta. São 4 anos de sofrimento. Carol, você vai ter que começar a usar de algumas estratégias de buscar algumas provas de outros vizinhos que sofrem com a perturbação de sossego causada aí pelo teu vizinho, tá? Com provas em vídeo, provas, gravação de pessoas que não querem ser testemunhas, mas você filma, usa o teu celular aqui, ó, põe na tua camisa, arruma uma camisa, uma roupa, um macacão, alguma coisa que possa gravar a conversa, que comprove que realmente tem a perturbação do sossego, tá? Para você contra-atacar em relação a esses mentirosos testemunhas que ele está arrumando aí para atuar contra você, tá? E principalmente tenta comprovar que eles são amigos deles, tá? Isso aí a gente tem lá no Silencio Barulhento para você fazer isso aí com essas testemunhas, tá bom? Luiz Fernando está dizendo, doutor, vi em outro vídeo que não é qualquer barulho que pode reclamar, mas quando o barulho é baixo, mas tem um grave perturbador, sente na casa e por um longo período, por exemplo, das 3 da tarde até as 23 da noite. Olha, se o barulho for realmente incomodativo, mesmo que ele não seja alto, mas esse grave, o problema dele é a vibração, que é um... Não sei se vocês já escutaram, e já aconteceu disso aí, de eu estar na porta da minha casa, né? Escutando aqui... O que é isso? Eu estou escutando só... E nem era tão, mas estava incomodando aquilo lá. Fui lá de fora e, curiosamente, quando eu saí na rua, não estava alto o som. Só que o grave, ele atinge uma proporção de vibração que causa incômodo, sim, que causa perturbação do sossego. Você pode chamar a polícia, sim, tá? Mas arruma testemunhas,
para não ficar só a tua alegação de que aquilo realmente está perturbando, tá bom? O Luiz Fernando. Sagaleza 1 está dizendo: acho fundamental todos saber que em 3 anos após o processo arquivado, tem que acompanhar de perto. Ele está falando aqui em relação ao processo do Ministério Público. Gente, mas assim, 3 anos já não virou ação civil pública, já não virou ação criminal, nem faz mais sentido realmente continuar, tá? Aliás, não podia durar nem um ano. Daniela Oliveira, sendo que esse mês ele foi multado, mas continuam com as festas de final de semana. Continue denunciando, Daniela. Não esmoreça. Continue denunciando as festas, chamando a polícia sempre, fazendo sempre boletins de ocorrência, tá? Não pare. Não faça igual o Zezé de Camargo, fala, pare. Não pare. Sou péssimo de piada. Essa galera dizendo, já aconteceu comigo. A Nanda Lima está dizendo aqui, Rosana, lutei sozinha, ninguém quis me ajudar. Hoje tem paz. Ou seja, ninguém quis ajudar a Nanda, mas hoje ela conseguiu ter a paz dela. Não é isso, Nanda? Confere. Foi isso mesmo. O Comato escreveu, minha dúvida é o vizinho barulhento. Diz a todos que vai se mudar daqui da rua e o processo para. Não para. Não para. Se for o criminal, é por uma coisa do passado, e se for possível, pelos prejuízos, danos morais, assim. Vai perder o efeito no tocante ao que você pediu para parar de fazer o barulho, porque ele mudou. Mas o dano moral que ele te causou, todo o prejuízo psicológico, de saúde, abalo psicológico, emocional, isso continua com o processo, tá bom? Você está perguntando se pode pedir indenização por tudo que me causou, mesmo se mudando? Pode sim, com provas, tá? Com provas, bastante provas de tudo que ele te causou. Daniela está dizendo, mas estou lutando sozinha. Olha, a gente nunca está sozinho, a gente sempre está com Deus, tá, gente? Isso é muito importante. Primeiro, ter fé, ter uma convicção forte que Deus vai te ajudar e ação. Eu já falei para vocês aqui em outras lives, oração é uma mesclagem de 2 palavras. Orar, que é conversar com Deus, e ação, que é fazer alguma coisa. Não adianta só orar, tem que agir. É isso aí, você está agindo. Parabéns, tá, Daniela? Flávio está dizendo aqui, boa noite, Renato, boa noite a todos. Tem uma pergunta, porque quando registramos uma reclamação na prefeitura, eles nunca fiscalizam e muitas vezes indeferem em reclamação sem nenhum motivo. Gente, o PSIL é uma verdadeira vergonha em São Paulo, tá? Vocês que moram em São Paulo, na capital, vocês têm que dar um jeito de bater de frente aí nas câmaras municipais de vereadores, na prefeitura, que esse PSIL é uma verdadeira vergonha. A Carol uma vez nos falou que só tem 10 fiscais. Aí o que eles fazem? Para não ter que fazer fiscalização, para não resolver teu problema, eles simplesmente indeferem. Tá? Eu tenho vários relatos disso aí. É um verdadeiro absurdo. Eu espero que vocês, enquanto cidadãos do município de São Paulo, intervenham junto ao poder público para mudar isso aí, tá? O PSIL era para ser uma coisa boa, mas infelizmente, se não houver motivação pública para isso, ele nunca vai realmente surtir o efeito que ele precisa surtir, tá? A Oi Kumar está dizendo, oi, Carol. André Rodrigues está dizendo aqui, eu já estou chegando a ponto de procurar e saber se realmente os fiscais da prefeitura têm curso para atuar nessa área. É difícil, tá? Procure saber, mas a maioria eu acho que não tem. Não vou falar que tem ou que não tem, porque eu não sei, mas acho pouco provável, tá? A Carol está dizendo aqui, ó, fui eleita conselheira participativa municipal pelo bairro da Moca. Estou atuante ajudando as vítimas. É o que eu falei, gente. A Carol realmente ela está empenhada nisso aí. Ela vestiu a camisa da luta contra a perturbação do sossego. Ela, Adriano, doutora Thaís, enfim, tem outras pessoas. Aqui tem a Conceição Vanderlei também, está sempre ajudando outras pessoas. Eu vejo que ela faz isso aí. Nós precisamos de pessoas iguais, Carol, iguais Adriano, doutora Thaís, a Conceição, pessoas que realmente estejam empenhadas para lutar, para resolver essa questão
da perturbação do sossego, tá? Flávio dizendo, igreja não pode ser fiscalizada pela prefeitura? Pode, não, deve ser fiscalizada, porque a igreja tem que ter CNPJ, é uma atividade de uma pessoa jurídica, tem que ter fiscalização sim, e se a prefeitura não resolver, leva isso para o Ministério Público fazendo denúncia, tá? Fazendo denúncia. O Everton está dizendo aqui, eu tenho um bebê de 3 meses aqui comigo. Existe alguma legislação especial que o protege da perturbação de sossego? O Everton, normalmente, quando você faz essa denúncia tendo um bebê, a polícia costuma ter uma forma de tratar melhor em relação a isso. Mas legislação específica eu posso depois ver no Estatuto da Criança e Adolescente, mas salvo engano, não tem, tá? Não tem. Agora, se for algum outro crime de perseguição, tudo aí pode enquadrar sim, tá? O Everton, que é um aluno nosso, tá? É isso aí, Everton. Obrigado pela pergunta. Vamos aqui com mais uma dúvida. O Tomás Isaías está dizendo aqui, denunciei um vizinho barulhento apenas por perturbação do sossego. Mas como ele já é um ficha suja, acabou também denunciado por ameaça. Assim, aumentaram as suas complicações. É isso aí. É o que eu falo, gente. Às vezes você vai denunciar pela perturbação do sossego, acaba sofrendo um outro crime que decorre dessa denúncia, não deixe de tomar as atitudes para fazer o que tem que ser feito, tá? Tem que tomar as atitudes sim e buscar a solução para isso. Top Filmes Frita dizendo, meu vizinho está se escondendo para não receber a intimação. Você tem que informar isso no processo, tá? Tem que informar isso no processo, porque aí o oficial de justiça vai dar um jeito de, nem que seja entregar para uma pessoa que mora na casa, ele pode entregar sim essa denúncia, tá? Rosana Martins, já denunciamos para a prefeitura e ninguém fez nada. Leva isso para o Ministério Público e entra também com ação judicial, tá? As denúncias da prefeitura, infelizmente, elas são demoradas e, na maioria das vezes, não acontece nada, apesar que eu já consegui muita coisa boa com a prefeitura aqui em Uberlândia, tá? Não podemos deixar de denunciar, porque eles vão lá, eles autuam o estabelecimento, aplicam multa, caça alvará, interdita, eles tomam providência, sim, mas principalmente quando isso vai para o Ministério Público, a gente tem exemplos enormes disso, tá? Vários exemplos. Flávio está dizendo aqui, são 7 anos de briga com a igreja barulhenta. Eu não sei quais são os passos que você deu, mas você tem que lutar para resolver isso daí, tá, Flávio? O João está dizendo que eu sou de Goiânia. Legal. Meu irmão mora aí em Goiânia, tá, Jander? Onde que ele mora lá? É Celina Park. Meu irmão mora no Celina Park. Ele tem uma escola de música na Avenida Milão. Não sei se você conhece esse local aí, tá? Darcel Jesus está dizendo, qual o nível de ruído dentro da minha casa é necessário para processar o vizinho? O aplicativo de medição de ruído pode servir como prova? Gente, com exceções quando é estabelecimento comercial, que tem algumas cidades que prevê que tem que ter um nível de decibéis, não existe um nível de ruído, mas tem que ter uma questão de bom senso. Vamos lá, o que é essa questão de bom senso? Para que vocês não façam denúncias que sejam apenas por mero aborrecimento. O fato de você escutar alguma coisa do seu vizinho necessariamente não é perturbação do sossego, tá? Tem que ser uma coisa que realmente está incomodando demais, tá? Tem que estar realmente te atrapalhando a dormir, te atrapalhando a ver televisão, te atrapalhando a conversar, tá te atrapalhando a estudar, porque às vezes um som de longe que você está escutando não é perturbação do sossego. E isso tem que ficar bem claro para vocês, para que você também não passe vergonha perante a polícia, na hora que você chamar a polícia por causa de uma questão de perturbação do sossego, tá? Isso é muito importante. Vamos ver aqui a Rosana. Rosana está falando que já fez. O Lucas, doutor, só mais uma dúvida. Precisa medir com o Aldino para provar perturbação? Ou só com o Smart Noise já resolve? Gente, não perca seu tempo gastando dinheiro com aldímetro, sonômetro, decibelímetro, nada disso. O Smart Noise já é uma comprovação. Mas não fique só com o vídeo. Busque testemunhos para
para corroborar, para consolidar, além também esses vídeos que vocês têm, tá? Daniel está dizendo, aqui são 7 anos que esse barulhento e agora tem uma adega do lado, também foi multado por perturbação do sossego. Daniel, tem que lutar, tá? Eu sei que às vezes pode demorar, às vezes pode dar trabalho, mas se você não fizer nada, não lutar, desistir, não vai resolver nunca, tá? O Lucimar está dizendo aqui, existe muita injustiça na área de perturbação do sossego. Estou pensando em fazer faculdade de Direito para ajudar as pessoas que passam pelo mesmo que eu. Legal, Jucimar, legal. Você que estava mandando os e-mails para mim esses dias? Tamo junto lá. Se eu puder estar ajudando, os e-mails, gente, ele manda e-mail porque ele é nosso aluno, senão eu não podia mandar, não. Não respondo e-mail, só de aluno. A Luzia mandou aqui algumas coisas. Boa noite e boca no trombone. Vamos colocar o Mr. Pupo para trabalhar. A Rosana está dizendo aqui vários BO. Adriana, minha mãe já até falou para os vagabundos que tem problema de saúde e não posso com barulho. Mas aí eles não estão nem aí, não querem nem resolver, não estão nem aí, né? A Glaucia está dizendo aqui, agora na Globoplay está passando os outros, briga de vizinho. Complicado. A Eliana está perguntando, acima de quantos decibéis configura perturbação do sossego? Olha, tem umas NBR que a gente até mostra para vocês lá no nosso curso gratuito, com esses seus direitos 2.0, que fixam que até 55 decibéis à noite, até 65 de dia é permitido, mas não, gente, não tem isso. Se houver perturbação do sossego, pode ser qualquer horário, já configura perturbação. Se for perturbador, a polícia constatar e perceber que aquele barulho é realmente perturbador, já configura sim a perturbação do sossego, tanto que o artigo 42 da Lei de Contravenção Penal, ele não fala nada de decibéis, tá? A Adriana está dizendo aqui, doutor, não tive testemunha, a denúncia não foi para frente. Gente, nós temos que buscar fazer o máximo de provas possíveis, tá? Que às vezes quem vai julgar pode entender que as nossas provas não estão convincentes. O vídeo, gente, vamos falar a verdade, vídeo. Você está com o teu celular filmando lá, você está fazendo. Quem garante que aquele som é do teu vizinho? O celular não tem uma frequência que mostra o som está vindo em direção daquele local. Então, tem que ter sim alguma coisa que corrobora com o vídeo para dar tudo certo, tá? O Facebook usa, que deve ser o Carlos Amorim. Carlos, para você que está no Facebook, entra aqui no link de StreamYard para você ser identificado, tá? Está dizendo, estou aguardando há mais de um ano uma ação contra o bar ao lado da minha casa. O judiciário ainda não se manifestou. A gritaria, palavrões, bagunças continuam mesmo e eu aguardando o desfecho. Carlos, não é porque você entrou com o processo que você tem que parar, ficar esperando o processo terminar. Você tem que continuar chamando a polícia sempre que tiver perturbação de sossego, sempre que tiver gritaria, sempre que tiver algazarras que estão te prejudicando aí, tá? Não tem jeito, você tem que continuar. Se você continuar, persistir, você vai conseguir resolver denúncia na prefeitura, denúncia no Ministério Público, essa ação que você tem, TCO contra o proprietário do bar, vai no batalhão da polícia, busca que a polícia entre do seu lado para ela poder te ajudar a resolver isso aí também, tá? Não tem hora e nem dia, fica a dica. É isso aí, Rosana. Luzia, não posso falar muito, pois os barulhentos me seguem na rede social com o nome de outros, com a conta de outros. Eita, se você tiver prova disso, é perseguição, tá? Jucimar, quero deixar aqui registrada a indicação do curso Silencio e Barulhento Sem Advogado e agradecer a ajuda e paciência que o doutor Renato tem tido comigo. Deus abençoe o senhor sempre. Imagina, Jucimar. Imagina, eu que te agradeço aí pelo seu depoimento e a gente está sempre junto aí, precisar, tamo junto. Jean está dizendo aqui, comecei a procurar informações agora, mas já temos 10 vídeos gravados e conversa no aplicativo WhatsApp. Chamei a polícia 2 vezes e pedi que os policiais orientassem os infratores. Agora eles deixam o som baixo, mas o grave do som chega até minha casa, pois são casas geminadas. Minha mãe tem 74 anos, é hipertensa e diabetes, são verdadeiros criminosos. Ô, Jean,
eu acho que você consegue enquadrar isso aí no crime. Depois você revê a live hoje, que ela vai ficar gravada só hoje. Amanhã eu já vou tirá-la do ar, a não ser que você seja aluno nosso do Silencio Barulhento Sem Advogado. Isso aí gera o crime de perseguição, tá? E crime de perseguição é crime pior do que a perturbação de sossego. Então você vai conversar com o teu vizinho, mostrar que você está falando que a tua mãe é idosa, ela tem 74 anos, é hipertensa, grave essas conversas em vídeo para comprovar a perturbação de sossego e a perseguição, comprovando que isso é realmente um crime, tá? A Rosana Martins está dizendo aqui, moro na roça e quero sossego. Gente, todos nós queremos sossego. A gente acha que mudando para a roça vai ter paz e sossego. Infelizmente, nem sempre é assim. Gente, é isso aí. Eu tenho outro atendimento para fazer agora, 8 horas da noite. Quero agradecer a todos que participaram aqui da nossa live. Essa live vai ficar gravada somente hoje. Amanhã cedo, já programei aqui na minha agenda de tirar ela do ar. Então, aproveite enquanto ela ainda está no ar, porque depois eu vou migrá-la para o Silencio Barulhento Sem Advogado, que é um dos treinamentos que a gente tem para ajudar você aí resolver perturbação de sossego. Valeu, gente. Quem gostou, dá um like. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Vamos juntos resolver os problemas de barulhos com vizinhos. Valeu, pessoal. Até a próxima live, sexta-feira, 7h01 da manhã. Paz e sossego para todo mundo.